Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa. O sol é nosso amigo. Eu sei que tem o pessoal aí que vai falar do câncer de pele, não sei o que. Tem o pessoal que vai falar que não gosta de calor. Ai, que no verão todo mundo suado, que não gosta. Mas, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas estratégias para a gente aproveitar o sol a nosso favor. E vou mostrar para vocês que na maioria das vezes a gente não gosta porque não sabe usar. Então vamos lá para esse que é o último vídeo do especial de verão desse ano. Então, vamos começar lá do começo. Vamos voltar lá para a terceira série. Lembra da aula de ciências sobre o sistema solar? Então, eu vou mostrar aí uma imagem bem linda sobre o sistema solar. Acontece assim, a gente tem uma estrela, que é o nosso Sol, que fornece luz e calor para os planetas que orbitam ao seu redor. E é por causa dessa luz e desse calor que neste nosso planetinha azul foi possível a vida se desenvolver. Não é nem calor demais, não está nem tão perto do Sol que é calor demais, nem é frio demais, não está longe do Sol para ficar frio demais. E sim, tem uma faixa de temperatura bem limitada, na verdade, que possibilitou o desenvolvimento da vida em todas as formas que a gente conhece no planeta. Então, começando a dar a importância que o Sol tem de verdade. Sem o Sol, obviamente, a gente não estaria aqui. Não tem vida sem o Sol. Outro capítulo da terceira série era a aula de biologia, não tinha biologia na terceira série, era a aula de ciências mesmo. Aí a gente vai falar sobre fotossíntese. Vamos ver aí o esqueminha da fotossíntese. Muito bem, a fotossíntese, eu não vou nem entrar no mérito da base, que é base de cadeia alimentar, que é vegetação, que blá blá blá, não, deixa pra lá. Eu vou focar direto num dos temas que é o nosso tema, um dos temas aqui do canal, que é a questão das plantas no paisagismo. Muito bem, o que é a fotossíntese? Volta lá para o esqueminha. A fotossíntese, nas plantas, na fotossíntese, pegam a água, a luz do sol e o gás carbônico que tem na atmosfera e através de algumas reações químicas dentro das folhas, produzem água, oxigênio e glicose. E é essa glicose que as plantas usam para se alimentar e para crescer. Então, não preciso dizer a importância que tem isso, né? Fundamental. E daí eu vou entrar num outro mérito aqui. Na faculdade, eu tinha uma professora de paisagismo que falava que não existe planta de interior. Vocês já viram alguns outros vídeos aqui que eu tenho algumas plantinhas aqui dentro do meu escritório. Então, mas como que você tem planta dentro do escritório se não existe planta de interior? Que história é essa? O que existe, pessoal, são plantas de sombra. Existem plantas de sol que gostam do sol pleno, do sol a pino mesmo, bem quente. E existem plantas que na natureza elas vivem na sombra de outras plantas. Isso na natureza. Então vamos supor, numa floresta, num bosque, bem a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica lá perto da praia. É uma mata fechada. Então o que acontece? As árvores que estão mais altas fazem sombra na parte de baixo da mata. Então essa parte de baixo não recebe tanta luz do sol, porém precisa de sol sim. Então mesmo uma planta de interior, que a gente chama de planta de interior, precisa de luz do sol sim, porque ela precisa fazer fotossíntese. Isso parece um conceito meio bobo, porque aí você vai dizer assim pra mim, tudo bem, mas no shopping não bate sol, em todos os corredores do shopping tem planta, mas tem uma coisa que você não conhece, que são os duendes do shopping center. Os duendes do shopping são os mesmos que fazem a decoração de Natal do dia pra noite. E é isso mesmo, na verdade é da noite pro dia. E esses mesmos duendes do shopping, eles trocam as plantas. Então as plantas do shopping, elas morrem, porque elas precisam de sol. Existem maneiras de você imitar a luz do sol para a planta achar que ela está no sol e na verdade não está. Mas o shopping não é esse lugar. Você vê a planta do shopping sempre bonita porque os duendes do shopping de madrugada trocam as bonitinhas.
E daí quando você quer repetir isso na tua casa, no corredor da tua casa, não dá certo. Mas é porque na tua casa você não tem os duendes. E não tem que ter mesmo, tá? Eu já vou falar sobre insolação para vocês dentro de casa. Não se esqueçam, o sol é nosso amigo. Vamos para, então, alguns exemplos de jardins. Olha esses jardins, como são bonitos, e eles precisam de sol. Aqui eu coloquei os jardins óbvios, né? Os jardins que estão na área externa. Eu já ouvi absurdos de pessoas que vendem plantas do tipo, mas ali não vai dar certo, a planta vai morrer porque bate muito sol. Gente, não tem nada mais absurdo do que isso. A planta que vai morrer porque tem muito sol é uma planta de sombra, por isso que ela morre, porque ela precisa de menos luz do sol, porque senão ela queima. Isso existe também com a planta. Mas tem muitas plantas que precisam de muito sol. Sabe aquele sol que a gente não aguenta, que a gente está no meio da rua, parece que vai derreter? Pois é, tem muita planta que gosta desse tipo de sol. O sol é amigo da planta, não é inimigo. E ele é nosso amigo também, não é inimigo. Bom, mas dito isso sobre as plantas, vamos ao segundo capítulo da nossa amizade com o astro-rei, que é uma questão mais tecnológica. E talvez uma turma aí de vocês vá gostar mais dessa parte. Então, vamos falar sobre aquecimento solar. O que é o aquecimento solar? O aquecimento solar consiste em transformar a energia do sol, a luz do sol, o que é importante dizer, não é o calor do sol necessariamente, é a luz do sol em aquecimento. Então, tem as placas, que vocês já devem ter visto muitas vezes, elas retêm o calor do sol e aquecem a água que fica no reservatório, e daí você usa a água aquecida em todas as torneiras da sua casa. Você pode se dar ao luxo de lavar o rosto na água quente de manhã, ou você pode se dar mais ao luxo ainda de lavar roupa com água quente. Já pensaram nisso? É ótimo para tirar manchas. E também pode lavar aquela louça engordurada do churrasco na torneira com água quente. E a água quente, quem dá é o sol. Deixa eu mostrar um esqueminha sobre a instalação do aquecimento solar. Então, vocês podem ver aí que a questão do aquecimento solar é preferível ser feita na construção da casa, na construção mesmo, não numa reforma. Por quê? Porque interfere em todos os encanamentos. Eu preciso ter um encanamento específico para água quente. E provavelmente você vai querer colocar isso em todas as torneiras da casa. Eu gostaria de pôr em todas as torneiras da casa. Tem algumas casas que eu projetei que eu propus isso. Porque a água é aquecida de graça, né? É claro que o equipamento custa, tem um custo. Mas o aquecimento em si é grátis. Gente, a gente vive no Brasil. Por mais que você more em Curitiba, e eu sei que você é em Curitiba que está me assistindo, está pensando assim, mas aqui não tem sol, aqui faz frio. Lembra que eu falei? Não é a questão do calor do sol, não é o calor do ambiente, não é a temperatura do ambiente que vai interferir, sim a incidência de luz solar. E a gente mora num país tropical. Mesmo em Curitiba dá certo. A questão com Curitiba é que tem muitos dias nublados, então pode não ser tão eficiente quanto em Fortaleza, por exemplo. Mas funciona, tá? Então, esse esquema de fazer aquecimento solar da água, ele é preferível de ser feito quando a casa será construída, porque daí você já faz a instalação. A diferença de preço dos canos, né, é muito pequena. Você, em termos de obra, assim, da porcentagem da obra, é uma porcentagem muito pequena que você tem que investir a mais para colocar esse encanamento especial. Então vale a pena fazer quando estiver construindo a casa. Para reforma, nem tanto. A não ser que seja só uma torneira, ou então no chuveiro, uma coisa mais pontual. E uma outra coisa que também é muito legal e que agora está super em alta, porque o preço barateou bastante. Então, para uma casa de classe média, é em torno de 10 mil reais a instalação, é a energia fotovoltaica. O que significa isso? Significa pegar a energia do sol, a luz do sol, foto significa luz, certo? Então, você pega a luz do sol, capta na placa, e aí você tem um inversor, eu vou pôr aí o esqueminha para vocês verem. Esse inversor é que é o responsável por transformar a luz
em energia elétrica. Isso mesmo, energia elétrica. Ah, mas então eu não preciso mais da concessionária, né? Eu não preciso mais pagar a luz para a concessionária. E aí é que está a coisa mais legal de todas. Se você coloca placas suficientes que sobre energia no fim do mês, você consegue devolver essa energia para as concessionárias. Teoricamente, a concessionária compraria essa energia que sobra da tua produção, que você se torna uma usina de produção de energia elétrica, certo? Uma usina solar. Entretanto, a forma mais comum que tem hoje é de você receber créditos que você pode, por exemplo, você constrói uma casa, coloca as placas, está captando e produzindo mais energia do que está usando, então sobra energia. A concessionária fica sabendo quanto que sobra dessa energia e te dá um crédito para você usar em outro endereço, onde você não tem essa placa. Num apartamento, por exemplo. No apartamento fica mais difícil de colocar esse tipo de solução, certo? Então você pode jogar esse crédito para um outro endereço. E isso é muito legal, né? Além de você não estar gastando, você está ajudando o meio ambiente porque é uma energia super limpa, né? Não tem resíduo nenhum, e você está usando o sol a seu favor. Tá vendo como eu falei que eu ia convencer vocês? Bom, para terminar, vou falar de uma outra coisa que às vezes o pessoal tem um pouco de medo, que é a questão da insolação em si. Principalmente quem mora em lugar quente tem um pouco de medo de sol. E o que acontece com o sol? O sol, ele nasce no leste, agora eu vou me confundir aqui, mas vamos supor que o leste é aqui, certo? O sol nasce aqui, no leste. E ao longo do dia ele vai caminhando, na verdade não é o sol que caminha, né, gente? É a gente que gira. Voltando lá para a aula de ciências da Tia Cotinha, é a Terra que gira. Mas a gente aqui está parado e está vendo esse movimento do sol. Então o sol nasce e ele tem esse movimento. Ao meio-dia o sol está a pino. Muito bem. O sol do meio-dia para de tarde é um sol mais quente. Por quê? Porque a atmosfera já foi se aquecendo ao longo do dia todo. Então, para você que mora numa cidade quente, é preferível que as janelas, principalmente de salas e quartos, não se voltem para o sol da tarde. Porque senão esse sol da tarde que vai entrar no quarto vai transformar o seu quarto numa estufinha. Porém, se você mora em Curitiba, oi Curitiba, tudo bem? Você vai amar o sol da tarde, principalmente no inverno, porque não tem nada mais gostoso do que você estar dentro de casa, lá em Curitiba, e eu sei do que eu estou falando. Um dia de sol lindo, que está 3 graus lá fora, e está entrando aquela luz do sol, e ela esquenta, ela ajuda a deixar o ambiente mais aquecido. Então, gente, o segredo para você usar o sol a seu favor é estudar o sol, saber a função dele no nosso planeta. Não é pouca, né? Apenas a gente não estaria aqui se não fosse o sol. E usar ele a nosso favor. Essa coisa da insolação, de estudar qual sol que vai bater na minha casa, no quarto, no banheiro e tal, isso é um estudo até um pouco complexo de ser feito. Então que a gente, como profissional, a gente estuda essa parte, então a gente sabe fazer esse tipo de cálculo e não precisa ter medo do sol, né? Vamos usar o sol a nosso favor, vamos aproveitar o verão, que é tão gostoso. E, enfim, o especial de verão foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei com muito carinho. Semana que vem a gente volta com um vídeo que está bem aguardado por todo mundo. Então não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e todos os outros. Vamos se inscrever no canal, tá? E até semana que vem com um vídeo muito aguardado. Até lá. Tchau!